A missa, aquela senhora e o grão de feijão. Dona Maria se considerava uma mulher muito piedosa. Sempre ia à missa, quase que diariamente. Chegava cedo na igreja. No passado, era até do apostolado da oração. Mas agora, depois que descobriu o WhatsApp no período da pandemia, aproveitava para ver as mensagens de bom dia das amigas, as receitas e até as dancinhas do TikTok, até a missa começar. E ela nem se importava com o volume do telefone, afinal, ela nem escutava direito, então não podia baixar o volume. Durante a missa, gostava de observar quem chegava atrasado, olhava de um lado para o outro, as mulheres com roupas escandalosas que não faltam na igreja. Em seus pensamentos, julgava todo mundo. Reclamava dos pais das crianças, que deixavam fazer bagunça. Reclamava também da homilia demorada do padre. E aí se distraía de novo com uma outra mensagem recebida no Zap. E assim que comungava, nem rezava mais. Por quê? Aproveitava para enviar uma mensagem para os filhos e para dizer que a missa já estava acabando e que logo iria para casa. Todas as vezes, ao chegar em casa, colocava um grãozinho de feijão em um pote, para saber quantas missas lhe serviriam para a sua salvação no dia em que morresse. Um dia, indo para a igreja, ela se deparou com um pobre tremendo de frio na calçada e então, compadecida, voltou correndo em casa, pegou um agasalho e até um cafezinho quente com bolachas para aquecer aquele pobre. Depois correu para a missa, mas quando chegou na igreja, o padre já estava na homilia. Ela então ficou triste, mas pensou, meia missa é melhor do que nada. Chegando em casa, ela pegou o grão de feijão e partiu no meio e colocou apenas metade no pote. Passaram-se anos daquele dia em que a Dona Maria estava vivendo daquela forma. E ela veio a falecer. Passados os procedimentos do velório, seus filhos se lembraram do pote de feijão e começaram então a sorrir. E disseram, vamos abrir e contar quantas missas mamãe participou ao longo da vida. Ao abrirem o pote, um grande espanto. Só tinha metade de um grão de feijão. Meu irmão, minha irmã, você sabe que ontem foi domingo? Imagino você como bom católico. Deve ter ido à missa. Imagino você um católico. Por isso que o imagino indo à missa dominical. E estou aqui também pensando nas missas que já participei, em como participei das Santas Missas. Posso até aqui também me colocar no lugar da Dona Maria, daquela senhora. E não sei se me coloco exatamente no lugar dela ou nas atitudes dela. Porque realmente o que não falta hoje nas nossas igrejas são pessoas com o telefone ativo durante a Santa Missa. E mensagens chegam o tempo inteiro, os alertas são dados, e a pessoa o tempo inteiro olhando para o telefone. Os alertas podem ser de receitas, sim, como o da Dona Maria. Até de dancinhas do TikTok também. Alguns se permitem, como ela, fazer isto enquanto a missa não começa. Outros se permitem até durante a Santa Missa, quando está acontecendo algo,
que não lhe chama a atenção. Uma música ruim na missa realmente pode levar alguém a se distrair. Uma leitura mal feita pode levar alguém a ficar bravo. Uma homilia também não bem planejada, sem aquela unção especial que toca lá na alma da gente, sim, pode levar uma pessoa a abrir o telefone. Muitas coisas podem acontecer. Crianças podem distrair-nos e a gente pode ficar furioso com pais bananas, e que não faltam, são muitos pais e mães bananas, que as crianças fazem um grande aranzé durante a celebração. Mas é preciso que nós nos vigiemos para algo muito sério. Por que alguém sai de casa para ir à Santa Missa e quando chega lá, vive todas essas experiências ruins que bem que poderia estar vivendo em casa, debaixo do seu prédio, na rua onde mora, no parquinho, ao invés de ir para a igreja daquele jeito com o celular aberto e ficando olhando para todo mundo e cuidando da vida dos outros. Para que ir à igreja desse jeito? Você pode fazer isso aí na porta da sua casa. Para que ir para a igreja e ter as mesmas atitudes de quem está em casa? No parquinho? Na calçada? Debaixo do prédio? Gente, a Santa Missa é chamada de Eucaristia. Eucaristia é o memorial perpétuo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quem vai à Santa Missa vai para participar de duas grandes mesas e se alimentar nelas. A mesa da palavra, que se a gente não estiver atento à palavra, não entra, não cai no nosso coração com o devido entendimento. E a mesa da Eucaristia, na qual a gente é chamado a se alimentar do próprio Cristo e a ter uma atitude de fé tão grande, quase que inacreditável. A nossa atitude de tremenda confiança, tremenda certeza de que naquela hóstia que o Padre levanta, naquele cálice, ali estão o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quem vai à celebração da Santa Missa e não consegue viver essas coisas todas, realmente, desculpe, pode ser que você esteja desperdiçando o seu tempo do domingo, o seu tempo diário. Por mais que você tenha 50 anos de caminhada para a igreja, mas se você começa Dona Maria aqui, estiver com essas atitudes, desculpe, você ainda não tem vergonha, depois de tanto tempo, não aprendeu o que de fato é a Santa Missa? Depois de tantos anos de caminhada na Igreja de Cristo, você não aprendeu isto? Eu posso até compreender jovenzinhos e crianças que abrem o celular, mas uma pessoa que já tem anos de caminhada, ficar abrindo o celular no meio da missa, melhor nem levar. Ou ao chegar na igreja, desligá-lo. É claro que este relato de hoje é para nos educar, nos formar. Você pode dizer, mas não é bem assim. Eu não duvido que seja bem assim. Porque realmente, quando a gente não está em comunhão com Cristo, a gente está desperdiçando o tempo dele e o nosso. E eu creio que, por mais que este relato de hoje pareça uma lenda, uma simples historinha, ele está cheio de uma grande verdade. A missa que valeu àquela senhora foi uma que ela participou pela metade, provavelmente porque ela achou que já tivesse perdido metade. Ela viveu intensamente e também pelo gesto que ela teve antes de chegar à igreja. De socorrer aquele pobre
coitado que estava precisando comer e de atenção. Mas isso é um dever nosso, permanente. Naquele dia, a Santa Missa daquela senhora foi dividida com aquele gesto concreto de amor. Nem sempre nós vamos encontrar na porta ou no caminho da igreja um gesto concreto de amor para nos salvar a missa daquele dia. E nós vamos precisar salvar e fazer a missa de cada dia valer para cada um de nós, pela nossa contrição, pelo nosso reconhecimento, a nossa prostração diante de nosso Senhor que está ali naquele altar, pela reverência tamanha que deveremos ter. Eu, quando vou à missa com meu filho, a gente quase nem se conversa e nem se olha. E nem olha para um lado nem para o outro. Quando eu vou com meu filho, quando eu vou com a minha esposa, a gente evita ficar tocando em qualquer assunto. Eu busco ao máximo evitar qualquer conversa. Tirar o meu pensamento daquele lugar, daquele momento. Porque o que acontece também muitas vezes são casais que ficam o tempo inteiro tricotando, falando baixinho. A atenção não está na missa, nas fofocas, nas conversinhas de casa. Podem até ser coisas boas, mas ali você não está para falar de nada melhor ou para tratar de nada melhor do que a sua íntima e pessoal relação com Jesus. Esqueça o marido que está do lado, esqueça o filho que está do lado. E ensine-o a fazer assim também. Nem um pio deveríamos dar. É missa, é momento sagrado. E se você for ler a história de reinos e de impérios, não era permitido nem mesmo um gesto sequer quando se estava na presença de um imperador, quando se estava na presença de um rei. Nada. Silêncio absoluto. Qualquer desatenção ou atitude que parecesse distração diante de qualquer cerimônia que tivesse um imperador e um rei, a pessoa era retirada daquele lugar. E punida, inclusive. Não estou desejando isso para nós numa Santa Missa. Estou apenas exemplificando tamanha reverência que devemos ter diante do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Estou falando de reverência e amor. Mas, lamentavelmente, isso é caso de formação e educação cristã. Educação para os sacramentos e atitude de profundo amor a Jesus, tão necessários em nossos tempos. Quantas missas será que eu e você já participamos e que valeram? Quantas? Quantas comunhões já comungamos e que valeram? Não por Jesus, mas por nós. Não por causa dele, mas por minha causa. Para as velhinhas, mas também para os adultos comuns. Quantas vezes você já não se deixou distrair e saiu da missa, mesmo ali sentado no banco? Saiu de dentro da igreja, mesmo ali sentado no banco. É para refletir, mas mais que isso, é para mudar de atitude. A missa não é nenhuma feira, não é nenhum mercado, não é nenhum seminário, não é nenhum congresso. É o memorial perpétuo da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ao qual você é chamado a tomar parte. E desculpe mais uma vez enfatizar, pais e mães bananas, estou falando com você,
que deixa seu filho levar brinquedo barulhento, deixa seu filho se distrair fazendo barulho e não tem coragem de educá-lo. Não sabe educar com o olhar, com uma palavra, porque em casa você já não consegue ter essa autoridade. Comece a exercitar isto em casa, para na igreja bastar um olhar e o seu filho, criança, te obedecer pelo olhar. Porque você está atrapalhando a missa de muita gente, além da sua e daqueles que acompanham você.